Bora então falar um pouquinho mais sobre dança no nosso segundo episódio? Bora. Conseguimos, hein? Já estamos no segundo. Que maravilha. Então, nosso tema hoje é por que dançar? Por que você deveria dançar? Você, o seu filho, a sua criança. E antes de começar, eu falei que no outro podcast a gente demorou demais para falar da Maide, que é a nossa patrocinadora, e aí ficou tudo gelado. Hoje a gente vai começar falando um pouquinho dela. Ah, é? E a gente vai aproveitar para essas delícias aqui quentinhas. Isso aí. Sem Então gelado. hoje tem os dois principais produtos aqui que as meninas vendem pra caramba, que é o brownie e o fudge, que elas mandaram aqui pra gente, pra compor nosso cafezinho no podcast. Eu não sei qual que é o meu preferido. Eu também não, é muito bom, gente. Venham conhecer, viu? E bora então falar sobre esse assunto importante pra gente. Por que dançar? Antes da gente começar a falar aqui sobre por que dançar, eu acho que a gente tem que pensar que a dança ela pode ser trabalhada de diversas maneiras. Então ela vai estar os benefícios vão estar muito relacionados à maneira como ela é vista, como ela é trabalhada em cada lugar. Sem dúvida. Depende, acho que um pouco de cada pessoa que está ali coordenando aquele trabalho. E isso não é só na dança, mas é em todo lugar, né? Então, se você pega uma agência de comunicação, ela vai pensar de um jeito sobre comunicação e outra agência vai pensar de outro. Por mais que a gente tenha pontos muito em comum, né? A gente também vai pensar de formas diferentes, porque cada profissional envolvido tem uma visão. Então, aqui é um pouco sobre a visão da sintonia sobre dança, né? Da Tabata, minha. Fazer uma aula de dança a gente vai falar sobre desenvolvimento motor, expressivo, sobre a consciência corporal, a gente vai falar sobre musicalidade, a gente vai falar sobre diversas coisas, mas hoje a gente quer trazer outros benefícios, aqueles que a gente acha que não ficam tão visíveis assim, né? Não são tão claros num primeiro ponto, assim, pra galera. É mais sobre quem experimenta, mas nem todo mundo que está aqui experimenta a dança, né? Vive a dança. A gente tem muitos pais, tios, avós que trazem, né, as suas crianças para dançar, mas elas não vivenciam essa experiência. Então, acho que vale contar também, né? Um pouquinho para todo mundo, também acho. E eu acho que assim é interessante a gente falar porque de fato para você conseguir entender o benefício que a dança traz para a sua vida, não é só falando, mas você precisa sentir isso no seu corpo, porque não está desconectado, né? Do sentir no corpo, do fazer, do deixar o seu corpo vivenciar aquela experiência também. Eu acho que fica um convite também para as pessoas experimentarem. Fazer uma aula de dança, pode ser que não seja a sua atividade favorita, né? E que você não queira colocar isso no seu dia a dia, mas experimenta, se coloca nesse lugar para entender também a diferença. Porque eu acho que você pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas por que as pessoas chegam aqui para dançar? Nossa, geralmente, assim, acho que o maior público... o que a gente mais ouve, né, das pessoas, principalmente dos adultos, eu acho, eu vim... Tem os dois lados, né? Tem as pessoas que chegam porque já fizeram dança em algum momento da vida e estão querendo se reconectar com aquela sensação boa, ou uma sensação que não foi tão boa e aí, mesmo assim, quer experimentar novamente. Ou a pessoa que já nunca dançou, mas que viu a dança em algum lugar ou algumas pessoas fazendo e achou interessante, quer vir para conhecer. Tem as pessoas que procuram para fazer uma atividade física e aquelas que querem entender um pouco mais sobre o artístico da dança também. E para as crianças? Para as crianças, eu acho que os responsáveis buscam a dança. Eu acho que a visão para as crianças já é um pouco mais aberta, mais ampla, digamos, né? Grande parte dos adultos que procuram para os seus filhos estão procurando uma atividade que seja para a criança perder um pouco a timidez, para ajudar na socialização, para trabalhar algum desenvolvimento
que estão percebendo necessidade naquela criança, né? Motor, ela tem muita energia, eu quero que gaste aqui. Tem muito esse lance, assim. Então, acho que é mais amplo esse olhar para as crianças. Mas a atividade física é forte? Acho que menos. Menos? Eu acho que eles procuram para as crianças que querem gastar muita energia, tem muito esse contexto. Essa fala? Tem muito essa fala. Mas eu não sei se é físico, sabe? Só físico. Acho que tem uma preocupação maior para os adultos do que para as crianças, nesse lance de, eu vou pôr uma atividade física. Eu acho, né? Minha sensação, assim. Sim. Eu acho que é legal, já falando dessa diferença, é legal a gente falar que aqui a gente trabalha a dança como arte, né? Então, a atividade física, a dança ela é uma atividade física, mas esse não é o objetivo principal quando a gente fala da dança como arte, né? Então, ela vai se exercitar, porque a gente precisa se movimentar para dançar. Então, ela vai gastar energia, ela vai suar pra caramba, né? Ela vai fazer muito esforço físico, mas esse não é o objetivo Principal. Exatamente. Da dança. Então, quando a pessoa chega aqui com esse objetivo, talvez ela possa se frustrar um pouco. Sem dúvida. Na verdade, acontece bastante. A gente tem muita fala, principalmente dos adultos, de eu quero fazer dança porque eu preciso emagrecer. E aí eu sempre fico, olha, tudo bem, esse pode ser uma consequência também. Talvez você consiga emagrecer mas um pouco aqui, né? Você vai suar, você vai trabalhar o seu corpo, mas você precisa procurar outras coisas também para esse seu objetivo, né? Porque o objetivo aqui tem não benefícios, não é só a queima calórica, não é só trabalhar o seu condicionamento físico, coisas que te levam para o emagrecimento, né? E sim, são outras coisas que é sobre o que nós vamos falar um pouquinho. E agora eu queria chamar a Laís aqui para falar um pouco, porque para ela contar a experiência dela quando ela chegou aqui, porque ela foi uma dessas pessoas que queria uma atividade física e veio procurar dança. É a voz do além, viu, gente? Mais uma vez isso não estava no roteiro, mas tudo bem. Quando era 2018. Entrei em 2018? Então tá. Então o ano era 2017, que eu fiquei procurando mais cedo. Eu queria fazer uma atividade física, ponto, para me movimentar, porque eu estava muito parada. Na época eu trabalhava só com programação, só com computador. E aí me deu uns 5 minutos que eu quero fazer uma atividade física, eu quero dançar, porque eu gostava de dançar, né? Mas era atividade física. Dançar para você? Dançar para mim, não, balada, era baladeira, micareteira, né? Eu gostava de dançar na micareta, axé. Então eu queria fazer uma atividade física, eu vou fazer dança porque eu não gosto de musculação. Atividade física. E aí eu comecei a procurar, fui em algumas escolas, eu até lembro que eu fui em uma que a aula era muito parecida com uma aula de dança de academia. E eu não gostei. Não é isso que eu quero. Teve aquela coisa, aquela lembrança de, poxa, dança, tô com medo. Teve isso. Até chegar na sintonia. Não estou paparicando o meu lugar favorito. Não, mas aqui foi diferente. Sei lá, acho que conectou, assim. E eu vim pela atividade física mesmo, para me movimentar. Eu estava gordinha, né? Queimar caloria. E aqui eu acabei encontrando um outro momento, né? Acho que não é muito... Tá, tem o lado físico. Eu não posso negar que eu tive a transformação física. Sim. Mas acho que chega aqui a gente não se preocupa tanto com o físico mais. Sim. Que a gente Durante esse processo você ficou conectada com isso, assim, do tipo, meu corpo está mudando, ou outras coisas foram mais visíveis, assim, te envolveram mais? O corpo muda, não dá para negar que a gente percebe que o corpo muda, mas é uma consequência, igual a Ká falou, é realmente uma consequência. Acho que eu percebi mais que eu estava mudando. Eu mesma estava... E assim, não é que o corpo não muda, a gente percebe que o corpo muda, mas a gente percebe que o corpo consegue fazer coisas. É diferente, a aparência do meu corpo está mudando. Não, caramba, meu corpo está conseguindo fazer isso.
Olha, sei lá, agora eu consigo... É que eu comecei nas danças urbanas, né? Não foi, né? Mas olha, agora eu consigo fazer esse passo aqui que tá... Meu braço tá mais reto nesse movimento. Sei lá... Consigo fazer a movimentação maior. Tá maior, tá mais forte, tá mais... né? Olha eu fazendo aqui atrás. Tá dançando, Ela gente. podia estar aqui na frente para vocês verem ela dançar. Mas sabe o que eu acho interessante? Acho que essa comparação que você fez, ela é muito verdadeira, assim, principalmente para nós adultos. Quando o seu corpo consegue fazer algo que não conseguia antes, você começa a criar uma coisa que é muito difícil de se criar na fase adulta, que é autoconfiança, que é autoestima. Você consegue lembrar que você é capaz de aprender algo novo, que você é capaz de fazer algo diferente, é só você treinar, é só você se dedicar. E eu acho que a dança traz esse lugar, né, de você poder criar esse contexto de autoestima, de autoconfiança, de você estar, de novo, podendo fazer algo diferente por si mesmo, né? Eu acho que é isso. E às vezes a gente confunde a autoestima da dança com a beleza. Porque ela é bela, né? Ela é bela. Quando você vê alguém dançando, você fala, nossa, que bonito. Só que você não sabe qual foi o processo daquilo. Que não tem nada de beleza naquele processo. Nem sempre tem beleza. Às vezes tem muita angústia, estresse. A maioria das vezes. Não envolve beleza. Envolve um esforço, frustração e envolve um corpo aprendendo. Exato. E aí um corpo aprendendo não faz uma movimentação necessariamente bonita. Exato. O corpo aprendendo um certo ponto, assim, em alguns momentos é até frustrante. Claro. O corpo adulto, porque a gente já se cobra, a gente já tem aquela, caramba, eu não consigo, eu não sou pra isso. A gente se desconecta um pouco com a movimentação também, né? Porque a criança é mais... Ela se movimenta mais já, né? No seu dia a dia, naturalmente. A gente vai ficando mais paradinho quando a gente vai crescendo, né? Não, sem dúvida. Então... Um corpo adulto vai demorar um pouco mais para se conectar com essa nova movimentação. Então, a gente não vai falar sobre beleza. Então, quando a gente vê lá o resultado, a gente acha que dança de autoestima da dança é esse empoderamento de se achar belo e de mostrar beleza. Mas acho que não é isso. Eu acho que a autoestima vem do tipo... Ela se constrói em cima do... Eu consegui. Meu corpo consegue fazer isso. Eu consegui, eu não conseguia. Olha, eu achava que o meu corpo, porque eu olhava para o corpo do outro, e o meu corpo jamais ia conseguir fazer isso. Mas ele consegue. Meu corpo consegue girar, meu corpo consegue rolar, meu corpo consegue descer, subir, sabe, em um tempo. Isso tem sido uma descoberta, assim, porque, né, a gente, no meu caso, eu tenho uma vivência com a dança desde pequena. E aí parei por um período de dançar. E aí quando eu retomei, e isso vem acompanhando com a idade, né? Que a gente vai mudando, o corpo vai mudando, né? Então as possibilidades também vão mudando. Não que elas não sejam possíveis, porque hoje eu consigo fazer coisas que eu não conseguia fazer na minha adolescência, porque eu não tinha maturidade. Mas também tem coisas da minha adolescência que eu não consigo fazer hoje, e tá tudo bem. Mas nessa retomada... Eu falava, eu acho que eu nunca mais vou conseguir sair do chão com tanta leveza, sabe? Sem parecer que eu ia cuspir meu coração, sei lá. Meu pulmão, sabe? O coração batia aqui, assim. Eu falava, meu Deus, não vou conseguir nunca mais. Sim. E aí você vai evoluindo. Você vai passando por esse processo de novo, frustrante, que você precisa, né? Elaborar tudo isso, falar, calma... E vamos persistir nisso aqui, dá tempo, pra você exatamente. tentar mais, exato. E aí, a hora que seu corpo consegue, você fala, meu Deus, eu consegui. Mas você me fez lembrar uma coisa também nas minhas primeiras aulas de danças urbanas, que eu comecei a fazer esse ano também, danças urbanas. A professora Estela, ela pediu um exercício que era de subir e descer o ombro assim várias vezes e rapidinho e tal. E, gente, a primeira vez que eu fiz aquilo, juro, me deu uma falta de ar. Eu senti como se eu tivesse, sei lá, uma pneumonia. O meu pulmão, tipo, eu fazia, não sei se alguma vez anteriormente eu tinha mexido os meus ombros naquela velocidade que ela pedia, junto com o bounce e os joelhos e tal. Quando acabou, eu falei, meu Deus, que
coisa horrível, eu tô passando mal. E ontem a gente fez de novo, né? Ontem mesmo tive aula de novo de danças urbanas, já tem aí uns 3 meses que eu tô fazendo, né? Um pouco mais, né? Foi no final do ano que eu comecei, né? Foi ano passado, viu? Não foi esse ano, não. E aí já tem acho que uns 6 meses. E aí eu fiz lá a aula toda e falei, caramba, ela pediu esse mesmo exercício, eu pensei, cara, agora eu consigo fazer e eu não me sinto mais com pneumonia. Eu consigo fazer isso. Você gosta dessa movimentação ou ela ainda é estranha? Não, agora já comecei a assimilar, né? Então já não é mais aquele negócio esquisito. Já consigo entender. Mas você ainda não se sente bem fazendo, assim, tipo, bem esteticamente, vamos esteticamente, agora eu já sinto que tá melhor. Legal. Já melhorou. Passou por esse processo. Já passei pelo processo. Tá vendo? É um processo, gente. Não mas é isso que é interessante, não é um processo rápido, né? Já são 6 meses fazendo essa modalidade. Então, eu acho que a gente tá muito no lance do imediatismo, né? Nós, principalmente adultos, e nessa era digital tão avançada que a gente não tem paciência com a gente mesmo, mas... E eu acho que a dança, ela traz esse contexto do, olha aqui, não adianta você querer acelerar, tem coisa que vai ter seu tempo. Não vai dar para pular etapa, né? Não vai dar para pular etapa, né? E eu acho que por isso que ela traz esse lugar de dar esse contexto para você, de calma, você vai conseguir, mas vai com calma, dá tempo ao seu corpo. Persista, insista, né? Aquela coisa da perseverança. Eu acho que esse é um grande benefício para a dança na vida adulta. Porque quantas vivências dessas a gente tem oportunidade na nossa vida, pensando que a gente precisa trabalhar, cuidar de pessoas, no caso, da casa, aprender algo novo, algo que você precisa ser paciente e gentil com você, com o seu processo, porque são poucas coisas. Então esse é um grande benefício e é um exercício, assim como aprender esse movimento sem passar mal, é você lidar com com esse processo todos os dias, aprender, do tipo, às vezes você sai triste, né? Às vezes você sai feliz porque você conquistou. Mudei. Então, também passar por essa dualidade, né? De aproveitar no sentido, meu Deus, hoje foi muito bom, eu consegui fazer aquilo, então comemorar essa vitória e ao mesmo tempo sair dessa frustração que às vezes é de um dia que você não conseguiu atingir aquele seu objetivo, mas que ele é tão importante quanto comemorar essa vitória. Sem dúvida. Às vezes a gente coloca na balança só as vitórias, né? Mas, a gente aprendeu tanto com aquele dia que a gente saiu frustrado. Sem dúvida. Né? E eu acho que aí é que tá, quando você bota uma criança para fazer esse tipo de aula, né? Na dança, você já vai desde pequena ensinando essa criança que tudo bem você não saber ainda, tudo bem você não fazer aquele pulo que a professora te ensinou. E aí ela vai te mostrar de novo, e na próxima aula você vai fazer de novo, vai fazer e vai conseguir. Então, você ensina também a criança a ter paciência. Né? Acho que nesse contexto, assim, a partir dos 7 anos é muito importante, né? Muito. Porque ali nessa fase, ela começa a ter mais... Gente, a gente nem ligou ele hoje, mas ele tá querendo aparecer também. Esse barulho é a Já que ele apareceu no primeiro, ele não pode deixar de aparecer no segundo, né? No podcast, a única coisa que não apareceu no primeiro foi a Clarice. Depois vocês falam da Clarice. A gente até esqueceu de apresentar a nossa primeira convidada, Clarice. Oi, tá gente. Aqui, ela é a responsável por ensinar a galera sobre o corpo, as articulações. A musculatura não, né, querida? Não, aqui pra você. Ela tá meio capenga, gente. Ela é uma sobrevivente. Ela tá com a gente há 8 anos, poxa. As crianças adoram ela. Ela tá meio aqui, ó, capenga, aqui, ó. Uma senhora. É que ela parou de dançar. Ela precisa voltar a dançar pra melhorar. Agora para as crianças de 7 anos, Então, nessa fase, elas começam a ter mais noção sobre certo e errado. E elas também acabam querendo buscar mais desafios, né? Então, antes disso, eu acho que esse lance dessa frustração não acontece. Ela nem deveria acontecer.
Porque a dança é um lugar de explorar o corpo, né? Sim. Mas a partir dos 7 anos, como a gente começa a explorar mais esse repertório, mostrar, né, possibilidades diferentes, e eles começam a buscar desafios, aí eles também começam a ter que lidar com as frustrações, né? E aí isso vai dando resiliência, né? Sim, sim. Ensinando Força, sobre coragem, resiliência, né? exato. Tipo, eu preciso tentar. Então, se a criança não tem contato muito com essa frustração de não conseguir ou de passar por esse processo assim, ela começa a ter medo de tentar errar, algo novo. Sim, sim, sem dúvida. E aí eu acho que acontece muito também bem nessa fase da criança acabar desistindo, né? Eu não vou mais. Se ela não tiver ali um adulto que percebe que isso é só uma barreira de uma dificuldade que ela não está sabendo processar e tudo mais, ela acaba realmente parando, né? E eu acho que é esse o X, assim, de nós adultos conseguirmos mostrar para a criança que calma, você vai conseguir, vamos devagar, vamos tentar, mas entender que isso faz parte do processo da dança, né? E isso está relacionado a um grande benefício. A gente sabe, né? Todo mundo fala, o bailarino é disciplinado, resiliente. Mas aí parece que vem sendo um passe de mágica, vem da vontade de dançar. Não, é que para você aprender algo com o seu corpo, né? Eu sempre falo isso, né? Que o seu cérebro entende. Meus alunos sempre falam. Pergunto, entenderam? Aí eles falam, o cérebro entendeu, mas o corpo ainda não. E o corpo demora, às vezes, para processar mesmo. Então, participar desse processo e dessa coisa de conseguir e não conseguir é que vai tornar, né, aquela pessoa resiliente, assim, é encarar. Sim. Porque se ela desistir, ela nunca vai chegar. Exato. E entender também como a dança é social, ela é coletiva, né? Entender que cada um tem o seu processo. Então, você vai ver, às vezes, o outro chegando antes que você. E isso também vai gerar uma frustração. Só que você vai precisar vencer aquilo para conseguir chegar nesse lugar também, né? Sem então, dúvida. é toda isso que contribui para essa resiliência. Não é uma coisa mágica da dança, do ato de dançar. Não. E sim do processo de aprendizagem. Exato. Depende de muito esforço, vontade. Mágica é só no palco, gente, que a gente quer fazer mágica para vocês. No palco a gente Na tem sala ali, de aula não tem mágica, não. Tem trabalho. Trabalho duro, é isso mesmo. E aproveitando esse gancho, fala daquela coisa mais polêmica que a gente combinou de falar, que na verdade, por que as crianças não precisam fazer baby class? Não é que não precisa fazer aula de baby class, é que ela não é necessária, né? Na primeira infância, que é quando a criança nasce até os 6 anos, ela aprende tudo com o corpo, com o próprio corpo. Então, ela está conhecendo esse corpo, ela está se apropriando desse corpo. Então, né, quando a criança é um bebezinho ainda, ela vai conhecendo, a primeira coisa é quando ela consegue enxergar a mãozinha, ela vai brincando, né, com essa mãozinha e tal, e esse processo todo vai acontecendo até os 6 anos. Então, a criança, ela é uma exploradora do corpo, nata, ela vai explorar tudo que ela vai explorar sobre o mundo, ela vai fazer com o próprio corpo, né? Bota na boca, pula, salta e corre. Criança é saltitante, né? Ela não anda. A coisa que a criança mesmo faz é andar. Ela tá fazendo outras coisas, ela escala. Ela corre. Antes de andar, ela já quer correr, pode perceber. Exato. Então, ela gira o tempo inteiro. Ela dança, ela escuta uma música, ela dança. Sim. Então, ela não precisa de uma aula de dança. Ela já é um ser dançante. Só que o que acontece hoje em dia é que essa criança ela tem cada vez menos a oportunidade de explorar esse corpo. Então, as crianças precisam, às vezes, ir para escolas muito cedo, né? E essas escolas, geralmente, proporcionam menos, né, esse explorar desse corpo. A criança vai ficar mais paradinha, ao invés de ter, sei lá, um lugar amplo para ela brincar, para ela explorar.
um parque, a natureza, um quintal da casa onde a criança vai brincar livremente, ela vai ter mais atividades dirigidas, ela vai ficar mais sentada na carteira, ela vai fazer atividades. E esse corpo, né, esse cérebro não está preparado para conhecer o mundo através do raciocínio. O cérebro não chegou nesse lugar ainda, ela precisa se apropriar desse corpinho ainda para conseguir chegar lá no pensar. Então, ela não precisa vir aqui fazer uma atividade dirigida para aprender a explorar o corpo. Ela faz isso naturalmente, mas se a gente não consegue proporcionar para ela esse tempo de qualidade para ela explorar, a atividade da dança ela começa a ser necessária. Exato. Na verdade, ela começa a ser quase uma prioridade, né? Sim. Porque a gente fala que a gente recebe aqui algumas crianças que talvez aquela 1 horinha na semana seja A única oportunidade que ela tem de explorar esse corpo. Exato, e aí também acho que entra um pouco desse contexto do que a gente acabou de falar, que é você mostrar para essa criança que existe um grupo, que ela também participa de um todo, que ela vai passar pelas dificuldades e vai superar. Então tem esse outro lado também que a gente acaba trabalhando desde a criança ser pequenininha. Nesse caso, Desde quando a ela é dificuldade não é em relação ao corpo dela, porque a dança para essa idade deveria ser sobre possibilitar que elas explorem, né? Então você provoca, você cria um ambiente ali para que ela explore o corpo, né? Que ela perceba as possibilidades desse corpo, já que ela não está tendo a oportunidade de fazer isso sozinha. Mas na socialização, que é a parte fundamental para essa criança. Pensa que hoje as famílias são muito reduzidas. Filhos únicos, menos contato com primos, né, com outras crianças. Se essa criança não vai para a escola, ela só tem contato com adultos, estímulos adultos. Então aqui ela vai ter, né, esse social também muito bem trabalhado. Bem trabalhado, exatamente. Qual é a diferença de uma criança de 3 anos, que começou dançando com 3 anos? Ela chega ali com 7 anos. Como que ela está desenvolvida intelectualmente, fisicamente, motoramente? Não sei se essa palavra existe. Para uma criança que você conheça que não teve essa vivência da dança e tudo mais, você entendeu? Você consegue dar uma diferenciada? Vou diferenciar, mas também vou fazer uma conexão com aquilo que a gente está falando. Se essa criança é uma criança que explorou esse corpo e não fez uma aula de dança, ela vai ter a mesma desenvoltura que uma criança que fez essa atividade. Entendeu? Por isso que eu falo que ela não é uma... Que é dispensável. Que ela é dispensável, entendeu? Então, se essa criança brincou pra caramba, se ela subiu em árvore, se ela correu, se ela explorou esse corpo, a gente não vai ver diferença. A diferença que a gente percebe é as crianças que não conseguiram brincar, que não conseguiram desenvolver essa coordenação motora grossa, sabe? Que precisa... Tipo, como é que você vai aprender um passo de dança se você não aprendeu andar, correr, se equilibrar? É isso. Sabe? Subir no murinho e ficar lá testando equilíbrio. Exato. Então, mas aí é que tá, né? Isso Hoje que a gente as crianças não têm muito esse acesso justamente por conta da vida que a gente leva, né? Que os pais são sempre... a grande maioria dos pais hoje estão trabalhando de casa, as crianças pouco saem para brincar em quintais ou coisas assim, porque muita gente, por exemplo, mora em apartamento. Sim. E não existe essa possibilidade tão rica de explorar o seu próprio corpo. Então a dança, ela traz esse lado, né? Essas ferramentas, que eu falo assim, essa aula da primeira infância é sobre permitir com que ela entenda o corpo. Dançar, ela vai dançar na casa dela. Ela vai entender o que ela pode fazer com aquele corpo, e aí ela vai passar a dançar mais, porque ela está mais conectada com esse corpo, porque essa criança ela já é dançante.
ela é aberta. Ela vai escutar uma música, ela vai dançar. Às vezes ela tá feliz na casa dela, ela vai dançar. Olhem para as suas crianças, elas vão dançar. Então, independente se ela vai fazer uma aula de dança ou não, elas são dançantes nessa fase. Então, quando chega lá nos 7 anos, se essa criança está conectada com esse corpo, você não percebe tanta diferença. Você vai falar, ok, essa criança, você vai perceber, essa criança brincou. Sabe, fez estrelinha, ela não tem medo. Correu na praia, chegou, pulou a onda. Exatamente, são coisas simples, né, ao nosso ver, mas que as crianças estão perdendo hoje em dia. Hoje em dia as crianças não brincam, elas ficam muito no celular. Muito na tela, né? No tablet, o estímulo é mental, né? Sim, então é essencial, né? Aí você vai sentir demais, porque você vai falar, essa criança tem medo de rolar no chão, ela não sabe nem chegar no chão. Essa criança tem medo de fazer uma cambalhota, ela tem medo de fazer uma estrelinha. Coisa que a gente deveria ficar com medo, falar, pelo amor de Deus, não faz isso, vai cair, vai machucar, né? Que a gente fala, sabe, tem que deixar os adultos um pouco mais doidos, assim, nesse sentido de, meu Deus, vai quebrar alguma coisa, mas não vai, ou às vezes vai, mas o benefício é muito maior, né? Vale o risco, sabe? Meu filho faz bem isso, me deixa bem com o coração testado todos os dias. Então, tipo, sobe no lustre, a criança. Pendura na barra, vira. A gente tem hora que fala, não pode, né? Não dá pra fazer. Mas se você tem a oportunidade de deixar também, deixa. Agora, se você não tem essa oportunidade mas não tem esse tempo, né? Então, coloque, porque é aí que ela vai aprender essas ferramentas para poder dançar. E chegar nos 7 anos mais conectado com esse corpo, para aí sim, a gente conseguir desafiar, ampliar o repertório, né? Sem dúvida. Aí sim, ensinar sobre as modalidades de dança. E essa criança ela vai estar mais aberta a isso. Que pode ser que com 7 anos ela esteja tão desconectada que ela sinta medo, né, de começar a dançar. Não acho que aquilo seja para ela, né? E com os adolescentes? Como a gente pode trazer para o contexto deles, assim? Eu acho que com o adolescente o lance é emocional, né? Sem dúvida. Um grande benefício, assim, da dança. Eu acho que, no geral, né, gente, é isso. O que a gente vai repetir socialização numa sociedade que a gente, né, mais individualista. E que cada vez está mais conectada com a tecnologia e tudo desconectada mais individual, da natureza, das né? suas naturezas, celular o tempo a tela, todo. não é a TV que a gente assiste com a família inteira. Não, é tudo aqui, tudo sozinho, o tempo todo, né? sozinho. Então socialização e conexão com o corpo, porque a gente também, né? Se a gente está conectado com isso aqui, a gente está conectado com o nosso corpo. Então acho que no geral é isso. Mas pro adolescente que está buscando a sua identidade, a dança vai ajudar muito nesse lado emocional. Tanto por conta dessa relação com o corpo, em relação ao grupo. Sem dúvida. E aí, quando a Tabata me pergunta, né, o que você recebe, né, no atendimento, como é que é para as crianças, como é que é para os adultos, agora para os adolescentes, eu tenho recebido muito pais desesperados em ver adolescentes muito parados mesmo, só fazendo não saem do celular, né? Lição ou coisas da escola e vão para casa e que só querem ficar no quarto e dormir ou conversar com seus amigos online. Enfim, existe algo que é natural nisso, né? O adolescente, ele é mais introspectivo mesmo, ele gosta de se recolher. Ele precisa se distanciar também para se entender, né? Se distanciar da família, né? Para poder se compreender no mundo e estar mais próximo dos amigos. Mas a adolescência de hoje, ela é muito diferente da adolescência de 6, 7 anos atrás, porque a gente teve a pandemia agora, né? E com a pandemia, a gente deixou os adolescentes muito mais desconectados de outras pessoas, né? Eles estão muito mesmo enfiados em seus próprios mundos e vivendo uma vida social digital, né? Então a gente recebe muito pais aqui dizendo, eu preciso que minha filha faça algo que vai tirar ela um pouco do quarto, quero que ela se movimente, ela não gosta de fazer nada, tem preguiça de se movimentar, e eu sei que isso é preocupante, então isso é um dos casos, né? E tem a leva dos adolescentes que é conectado com alguma dança
que acha legal. Então, o K-pop, por exemplo, tem sido muito procurado aqui, porque as meninas estão ali assistindo os clipes e se identificando com aquela dança, com aquele grupo e fazendo amizade por conta do que elas estão procurando ver na internet ou fazer as dancinhas em si. E aí elas acabam procurando a escola. Então, tem esses dois lados também, né? Uma pausa mudando de assunto, mas acho que foi sexta-feira passada. Eu abri a porta aqui, tava todo mundo, os adolescentes, as crianças os adolescentes do K-pop juvenil, sentados aqui em roda, assim, no final dela, dando risada, conversando sobre os grupos. Não, porque tal grupo não sei o quê, aquele papo. Falei, que legal, cara. Delícia, né? Isso olha como é um processo. Foi uma conquista muito grande. E não foi da noite pro dia. Não foi simplesmente elas começaram a dançar e já aconteceu isso. Sim. Nossa, você lembra, né? É uma turma que já tá há um tempo, né? Uhum. Mas no começo, aquelas, sei lá, eram umas 5. Eram. Que aí você pensa, uma coisa mais intimista, elas poderiam conversar. Em qualquer oportunidade que tinha de interação, elas catavam o celular e não conversavam. Elas estavam uma do lado da outra assim e conversando, sei lá, com outras pessoas. Elas falavam virtualmente, mas elas não... Pessoalmente, elas não tinham essa coragem, né? No ao vivo aqui rolava meio que um estranhamento. Eu fico aqui, você fica aí. Então, assim como o aprendizado, também esse lado social também é um processo, né? Então, chegar aqui com todo mundo interagindo e dando risada, sem isso aqui é, tipo, surreal, uma conquista enorme. E, o que é benefício maior do que o adolescente do que isso? É assim, tudo bem, elas estão se desenvolvendo na dança. Cara, mas isso é pra sempre, entendeu? Isso é pra sempre, isso é uma coisa que elas conquistaram que, sabe, muito provavelmente serão adultos que vão valorizar mais as interações do que alguém que não teve essa oportunidade, um adolescente que não teve essa oportunidade, que tá cada vez mais pra dentro do celular, né? Sem dúvida. Então, acho que pro adolescente esse é o grande benefício. Ele não tem essa noção agora, elas não sabem disso, do quanto isso é importante pra elas agora. Mas lá na frente elas vão saber, né? Isso vai ajudar muito no emocional, né? Essa interação, esse superar, esse aprendizado. Também um momento para ele se expressar do jeito dele, sabe? Liberdade de lugar. Com que ele se identifica, né? Com aquela movimentação que ele se identifica, com aquela dança que ele se identifica. Então, a gente também recebe muitos adolescentes que tem esse perfil mais tímido. Sem dúvida. Né? Uhum. E eu acho que a adolescência tem esse momento também de, né, como a gente falou, do pra dentro, assim, mas ainda tem alguns que são mais extrovertidos. Mas no caso a gente tem muitos alunos, assim, que tem esse perfil mais tímido. Isso não tem nada a ver com a expressividade, não está relacionado com a expressividade dele na dança. Porque às vezes você olha aquele aluno dançando e você fala, meu Deus, não parece a mesma pessoa. Saiu da sala... Você não acessa, mas ali dançando você fala, que isso? Que tá legal, dizendo muito, tá se expressando demais. E você fala, meu Deus, né? O corpo fala muito, sem precisar, né, da voz, assim. Então... Demais. Eu acho que agora você podia fazer aquele movimento que você mostrou pra gente. Verdade. Agora, pra ver se a gente... Ó, pra quem tá só escutando o áudio... A gente tava conversando antes, aí eu falei o negócio, elas estão aqui agora. Mas é porque é legal também convidar quem só tá escutando o áudio pra vir ver nosso vídeo aqui, porque aí ela vai mostrar uma coisa que só quem for assistir o vídeo vai conseguir ver. O que a gente estava falando antes era sobre fazer movimento com o corpo e dançar, que são coisas diferentes. A gente tá falando, tipo, atividade física, né, que tem um objetivo. Isso. Do tipo, a atividade física tem um objetivo físico, né, no Exato. caso. Tô fazendo, sei lá, tô pegando um peso e eu tô querendo que a minha musculatura fique mais forte. Exato. Com aquela repetição, certo? E eu não preciso pensar em alguma sensação ou se aquilo vai me causar alguma emoção. Eu não preciso pensar nesse sentido em relação ao meu corpo. Então, se a gente lê a definição de dança no dicionário, a gente vai ver que é tipo movimentos
organizados, seguindo um ritmo, uma música. Mas aí eu estava explicando para elas que não é só isso. Como a gente está falando de arte, a gente precisa se expressar. Porque arte é expressar ideias, sensações, emoções, através de alguma atividade. Aí, vou tentar explicar isso com o movimento. Então, eu vou pedir para a Laís bater palma e eu vou fazer um movimento organizado seguindo um ritmo. Para mim isso não é dança. Não é dança mesmo. Para mim eu estou fazendo, é isso que eu acabei de explicar, o movimento organizado, seguindo a palma da Laís. Agora eu vou fazer 2 vezes. Vou fazer pensando numa sensação, numa coisa de uma vivência. Vivências que eu tenho corporais. Vai lá. Eu tô falando baixinho? Vocês conseguem ver o quê de diferença? Ah, é muita diferença, né? Emoção. Vou brincar porque eu não aguento, mas pra mim tá dançando já é outro momento, já é outro momento na vida. Não, mas vai tirando a sua emoção. Para de ser emocionada. A dança faz isso, gente. As pessoas ficam muito emocionadas. Você consegue ver uma vivência diferente? Tipo, você olha, você percebe que essa pessoa tem uma vivência de um estilo diferente, sei lá. Agora você pensa numa sensação. Vai. Aí você entende a diferença do dançar para se movimentar, é diferente. Entendeu? Então... você consegue olhar para aquilo e traduzir em coisas que você pensou, em coisas que você organizou na sua mente também, né? Ver a sensação da pessoa, ou imaginar o que ela está sentindo, o que ela está pensando, o que ela está querendo dizer. Ela está expressando alguma coisa. Existe uma expressão, né? E é isso que é o X da questão, né? Sim, a expressão, a emoção que eu estava querendo, que eu pensei para fazer essa movimentação, pode não ser a mesma emoção que chegou aí. Mas chegou alguma coisa diferente disso aqui. Exato. Puro movimento, simples, né? Até para você aprender. Sim. Tipo, você vai, Karina, faz isso comigo. Exato. Agora, vai, Karina, faz isso comigo. Ela vai interpretar do jeito dela. Vai chegar a outro jeito. Agora, aqui ela vai interpretar o quê? Nada. Ela só vai me copiar. Reproduzir. Eu acho que esse lado da emoção, você tinha comentado do Master, mas eu acho que é muito importante para as pessoas no Master, nessa faixa etária, assim, voltar a sentir uma certa emoção, voltar a sentir o próprio corpo. Acho que também tá muito conectado, não? Sem dúvida. Eu acho que as adultas do Master, né, que a gente chama aqui de 50 a mais, mas que é para trazer essas pessoas que se encontram nessa mesma fase da vida, né, muitas não tiveram oportunidade de acessar essas emoções quando crianças ou quando adolescentes, e digo essas emoções que estão conectadas ao corpo, né? Muitas não tiveram mesmo, outras tiveram esse contato, mas ficou lá atrás, e aí hoje querem voltar a sentir esses benefícios, né? Essa conexão com o corpo, mas realmente elas estão muito distantes desse movimento corporal, né? Porque já estão aí num período de redução de mobilidade, em muitos casos, outras não, né? Tem muitas que estão ótimas e super... A gente brinca aqui, a gente fala, vocês estão muito melhor que as crianças e tal, né? Que os adolescentes de hoje em dia. Depende da sua vivência com o seu corpo, né? É aquele lance do brincar, quando você brinca, né? Quando você está conectado com o seu corpo de alguma forma e quando você não tá. Mas é o espaço, né? Eu acho que é o espaço que se dá para vivenciar emoções novas, é o espaço de expressão que foi deixado de lado durante a vida adulta, durante
a rotina que nos engole, a Porque às vezes correria. você nem teve a oportunidade de acessar, né? Exatamente. Você não teve nenhuma vivência que você pudesse realmente acessar as suas emoções, as sensações do seu corpo. Não, bem raro, né, nessa fase. E é bem fascinante de ver, porque as mulheres chegam aqui e encontram-se com elas mesmas e se olham no espelho de uma forma muito mais poderosa depois da dança, né? Então eu fico feliz de ver, assim. Eu acho que a dança no Master está muito com esse processo de envelhecer. Envelhecer bem e feliz. Né? Envelhecer. Não, mas você lida com um processo de envelhecer mesmo, né? É assim, claro, envelhecer bem, sim, mas é isso. A gente sente o nosso corpo diferente, né? A gente tem 30 anos. Exato. Aí, com 40, vamos fazer de 10 em 10, mas durante esse processo a gente vai sentindo todas as mudanças, né? Então, 40, 50, 60, 70. Então, a gente vai achando que se você não trabalha, né? Se você não tem uma experiência com o seu corpo, você vai achando que você não vai conseguir fazer mais nada. Seu corpo vai parando, né? De você precisar consciência. do movimento. Exato. E aí, se você não trabalha isso, ele realmente vai ficando devagarinho. Então, por isso que é tão importante uma fisioterapia nessa fase da vida, você se movimentar, você fazer uma dança, você ir para academia e entrar com os movimentos corporais de volta, né? Ou nunca deixar eles de lado. Verdade, Essa é a nunca verdade. deixar. Esse é o ideal. Mas muitas delas estão nesse lugar de já deixei e agora preciso retomar, né? E para além do movimento, é esse espaço de se conectar com as suas emoções. De socializar. De fazer novas amizades. Se a gente fala de dança, dança é social, né? Dança é isso, é festivo, é algo que surgiu de rituais, de festejar, né? Então, como é que a gente fala de uma dança sem falar desse poder da socialização? Assim, então? Eu acho que a pergunta que a gente fez lá no começo do episódio era por que dançar, né? E aí a gente falou de tantos motivos que deixam a dança nesse lugar de que bom, vamos fazer, vamos dançar, né? Mas por que, então, finalizar esse episódio com esse contexto? Bom, eu acho que, resumindo, porque o nosso corpo precisa desse movimento, um movimento que não é mecânico, e sim esse movimento interno, né? O seu corpo, junto com a sua mente, junto com as suas emoções, precisam se movimentar e dançar. Tô pra ver uma atividade mais completa que a dança, viu, gente? Tô pra ver. Claro que eu sou suspeita pra falar, mas me digam aí nos comentários que outra atividade traz todos esses benefícios que eu também quero conhecer. E Tá dancem muito, dancem em casa, dancem com as pessoas, dancem numa festa, dancem numa aula de dança, vai experimenta, assim, sabe? É isso, a Bota dança uma pertence música. a todo mundo, né? Exato, bota uma música alta e vai dançar enquanto você tá fazendo alguma outra coisa. A gente dança mesmo sem ver. De repente a gente tá aqui, sei lá, tão parado, o pezinho tá ali, ó, já tá dançando. É isso, não é sobre uma modalidade de dança. Eu queria perguntar um negócio pra você. Você falou assim que lá quando você veio perguntar lá do começo, que a atividade física, aquela dança que parecia uma atividade física, que parecia mais uma dança de academia, você não gostou, mas você dançava axé. Ela também foi parecida com axé? Cara, é que o ambiente era diferente, né? No axé ali eu tava muito me divertindo. E nessa aula que eu fui fazer... Tava festejando, né? E nessa aula eu fui testar, eu fui tentar encontrar uma coisa que eu tava procurando, eu não sabia exatamente realmente o que eu tava procurando. E aí chegou ali, eu tinha que imitar o professor, que é uma coisa que você comentou, e eu não conseguia imitar o professor. E aí foi frustrante, entrou nesse lugar de frustração. E aí eu não quis, porque não era o que eu queria. Só que também não conseguiu acessar mais nada, só a frustração. E aqui é diferente, a aula de dança aqui, na escola, por mais que seja técnico, hoje eu já sei que faz parte do processo não conseguir fazer, né? E que é um processo aprender, só que naquele momento lá não tinha. Eu falei, nossa, eu não estou conseguindo dançar o axé que eu dançava antes. Isso foi frustrante, entendeu? Sim.
Já fiz aula de axé, uma delícia. Uma delícia. Mas é uma delícia por quê? Porque acessa esses lugares Acessa, anteriores. exatamente. Então é mais sobre a forma como se ensina a dança, né? Axé te lembra alegria, te lembra sol, te lembra calor, te lembra Bahia, te lembra tantas coisas Eu que adoro essa te sensação. tiram da emoção. Eu trago ela para te ver todas colocam as minhas nessa aulas. emoção. Exato. Te colocam nessa emoção, né? Ela tem emoção, a Tabata, ela contextualiza os... E o primeiro aquecimento sempre tem a ver com falar, gente, é bem axé, bem praia, afinal, a cor do sol na praia. Isso aí. Não, eu não vou dizer qual é o contexto desse ano. O ano passado era praia. Ano passado era praia, né? Que era da Marina, esse ano era praia. Você não tem que fazer aula para saber qual é o contexto. É interno. É isso. Acabamos. Até o próximo. Até o próximo episódio.